Você já ouviu falar naquele boato estranho que circula em certos círculos de internet, sussurrado em fóruns obscuros, que diz que filhas de faraós egípcios mantiveram relações secretas com criaturas gigantescas e, ao longo dos séculos, teriam gerado descendentes meio humanos, meio titânicos? A ideia soa como algo saído de um romance pulp de ficção ou de um roteiro de Hollywood. Mas algumas pessoas levam essa narrativa a sério e afirmam que há documentos rasgados de papiros antigos e restos de ossadas descomunais enterradas em câmaras secretas. Conforme nos aprofundamos, descobrimos que, quanto mais escavamos teorias e histórias de bastidores, mais perguntas surgem. Havia realmente gigantes na corte real do Egito? As filhas dos faraós foram possuídas por seres que não pertenciam a este mundo? Entre pesquisadores amadores, caçadores de mistérios e aficionados por teorias conspiratórias, essa história ganha vida própria. Existem relatos de supostos documentos antigos que falam em princesas egípcias abduzidas por criaturas de estatura descomunal. Dizem que esses registros foram escritos por escribas silenciosos, escondidos nas sombras dos templos mais secretos, sem assinatura nem datação, porque quem tocasse naquele conhecimento corria risco de vida. Mas é difícil encontrar vestígios confiáveis desse material. Manuscritos seriam destruídos, roubados ou simplesmente desapareceriam sem deixar rastros, como se uma força invisível trabalhasse para silenciar qualquer evidência. Outros afirmam que há inscrições hieroglíficas secretas, escondidas em câmaras que nunca foram abertas, em pirâmides isoladas no deserto ocidental. Nesses desenhos estariam figuras femininas ao lado de entidades colossais, quase do tamanho das colunas que sustentam os templos. Mas quem tenta se aproximar dessas câmaras relata patrulhas misteriosas. Guardiões vestidos em trajes híbridos de civil e militar, sempre armados, que impedem qualquer escavação não autorizada. Dizem que mapas que indicam a localização dessas salas foram censurados no século XIX e que qualquer arqueólogo que leve muito a sério a busca por essas inscrições acaba desaparecendo em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Nos bastidores de fóruns de conspiração online, surgem relatos de arqueólogos que afirmam ter sido ameaçados por agências governamentais para manterem silêncio. Alguns contam ter encontrado ossadas de comprimento impressionante, até 4 metros, mas receberam telefonemas anônimos alertando que sua carreira e até mesmo sua vida estariam em perigo se falassem sobre isso. Há vítimas que se recusam a aparecer em público, mas garantem que, quando tentaram levar provas para especialistas de renome, se depararam com obstáculos intransponíveis, desde documentos sumariamente classificados como ultra-secretos até expulsão arbitrária de conferências acadêmicas, como se tudo fosse parte de um grande enredo de acobertamento. Pesquisa independente realizada por alguns historiadores alternativos indica que, após o fim das escavações oficiais em determinados sítios, pedras das pirâmides foram secretamente removidas por equipes não identificadas. Essas pedras, levadas para depósitos escondidos, teriam sido manipuladas por especialistas em radiocarbono e enviadas a laboratórios clandestinos na Europa. Os relatórios dizem que, dentro dessas câmaras, foram encontrados corpos gigantes, envoltos em faixas de linho tão largas que exigem centrais de tecelagem cuidadosamente equipadas para criar esses pacotes mortuários. Mas nenhum estudo científico credenciado chegou a ser publicado. Numa das teorias mais difundidas, há menção a um grupo de eruditos ocultistas que se autodenomina a Irmandade de Ábidos. De acordo com lendas passadas de geração em geração, esse grupo teria protegido durante séculos registros proibidos sobre as uniões das princesas com gigantes. Dizem que a Irmandade guardava papiros selados, contendo descrições minuciosas dos rituais, dos partos e até de cerimônias em cavernas subterrâneas, e que apenas poucos iniciados tinham acesso ao conteúdo. Qualquer um que se aventurasse a contrariar as ordens deles teria suas mãos e papéis queimados em fogueiras silenciosas, longe de qualquer testemunha. Contam os conspiracionistas que algumas linhagens reais egípcias
chegaram a tentar encobrir qualquer rastro de crianças gigantescas. Para isso, mandavam limpar ossadas nos desertos mais remotos ou enterravam-nas em tumbas secretas, sem nome, sem hieróglifos, para que não se descobrisse nada. Dizem que esses sepultamentos clandestinos ocorreram em longínquos rincões do Saara e na foz de oásis isolados, marcados apenas por túmulos de pedra sem identificação. Só os guardas mais fiéis sabiam onde ficavam essas sepulturas e eram instruídos a jamais falar sobre elas, sob pena de cair num abismo de areia que levava a nada. Algumas cartas diplomáticas de períodos intermediários, obtidas clandestinamente, falam de filhas do faraó que desapareciam misteriosamente em expedições pelo deserto. Quando retornavam, vinham grávidas, mas ninguém sabia quem eram os pais. Supõe-se que generais escalados para escoltar essas princesas recebiam ordens estritas de não investigar a paternidade dos bebês, sob a ameaça de sofrer consequências graves. Essas missivas sugerem que, após o retorno ao palácio, as princesas isolavam-se em aposentos hermeticamente vedados, cortados de todo contato, para dar à luz longe dos olhos curiosos da corte. Outra vertente do mito diz que os grandes templos de Karnak e Luxor guardaram para sempre memórias esculpidas sobre batalhas, onde homens gigantes lutavam ao lado de guerreiros egípcios letais. Algumas das colunas teriam cenas, agora parcialmente apagadas, mostrando gigantes brandindo lanças tão altas quanto edifícios de 2 andares. Os antigos sacerdotes, segundo os conspiracionistas, apagaram essas imagens para evitar que o povo ficasse apavorado, substituindo cenas de combate titânico por representações de divindades aladas. Mas as variações no relevo ainda denunciariam alguma alteração brusca de contornos, como se alguém raspasse parte dos hieróglifos originais. Certos aventureiros modernos juram ter avistado, em cavernas próximas ao Vale dos Reis, pinturas rupestres quase ilegíveis. Nelas, aparecem mulheres vestidas como princesas, vestindo colares de ouro, diademas intricados, e à sua frente, figuras enormes, com coroas douradas e semblantes indecifráveis. Essas cavernas, que ficariam a várias dezenas de metros sob a superfície, teriam sido seladas há milênios, mas dizem que a própria areia às vezes se move por forças inexplicáveis, revelando brechas impossíveis de permanecer intactas. Alguns exploradores que tentaram voltar para fotografar detalhes mais nítidos afirmam ter sido perseguidos por estranhas sombras, que desapareciam quando apontavam lanternas. Rumores também circulam sobre embarcações antigas zarpando ao meio-dia, sob o disfarce de encomendas reais, levando princesas grávidas para ilhas remotas no Mediterrâneo. Dizem que, nessas ilhas rochosas e quase inóspitas, rituais de fertilização eram realizados na calada da noite, em templos submersos ou em cavernas protegidas por correntes marítimas traiçoeiras. Alguns relatos não confirmados falam de colinas que afundaram misteriosamente, engolindo ritos secretos e templos inteiros, quando a maré subiu repentinamente, como se a própria água quisesse manter oculto o que lá acontecia. Por outro lado, historiadores alternativos garantem ter consultado diários de viagem que teriam se perdido em naufrágios no Nilo, logo após algum egiptólogo ousar mencionar ossadas gigantes em relatório oficial. Dizem que esses cadernos de campo, escritos em papiros com tinta enriquecida por pó de cobre, eram leiloados em bibliotecas privadas. Apenas fragmentos sobreviveram, mas contêm passagens horrorizadas. Vi um esqueleto cujas pernas se estendiam por mais de 2 metros dentro de uma tumba rasa. As ossadas na câmara refletiam luz de tochas, como se as paredes quisessem derreter. Em documentários obscuros, um suposto egiptólogo anônimo revela ter recebido, em segredo, cópias de fotos borradas de esqueletos medindo quase 4 metros de altura, armazenados em contêineres de metal, perfurados e mantidos nas areias de Giza. Essas imagens foram capturadas por drones equipados com câmeras infravermelhas, segundo ele, mas sites relevantes que exibiram tais fotos as retiraram pouco depois, sob ameaças judiciais.
Logo, o egiptólogo desapareceu da cena pública, alimentando a crença de que forças poderosas agiam para esconder a verdade. Fontes consideradas confiáveis dentro do meio conspiracionista garantem que esses esqueletos foram exumados rapidamente e levados para laboratórios ultra-secretos, mantidos em bases subterrâneas no Cairo e no deserto ocidental. Alegam que, lá, cientistas trabalham com materiais fora dos padrões convencionais, usando técnicas de radiação e criogenia para estudar as ossadas sem deteriorá-las. Um funcionário de alto escalão, que pediu anonimato, teria narrado ter visto, em vitrines blindadas, crânios tão grandes que quase não cabiam nos vidros. Um arqueólogo mais cético, porém, foi chamado a analisar fragmentos de ossos apresentados como evidência definitiva e declarou que a proporção não condiz com qualquer mutação humana conhecida. Ele sugeriu que aqueles ossos pertenciam, na verdade, a grandes mamíferos pré-históricos, talvez mamutes ou elefantes antigos, confusos como esqueletos humanos por quem não entendia de paleontologia. Mesmo assim, os teóricos da conspiração insistem que esse arqueólogo teria sido subornado ou coagido a dizer o que disse, para criar uma cortina de fumaça. De fato, existe quem sustente a ideia de que ossos de elefantes antigos teriam sido estrategicamente depositados em escavações específicas, para induzir a erros quem investigasse. Um tipo de isca arqueológica, conforme justificam, para desacreditar pesquisadores independentes. Alegam que isso foi feito a mando de uma coalizão de governos, que não queria que o público descobrisse que poderes ancestrais se misturavam a seres de estatura colossal. Animados por essa suposição, surgem novas camadas de teoria, apontando para uma conspiração internacional. Afirmam que potências mundiais enxergaram, na possível existência de gigantes antigos, uma ameaça existencial. Bastaria reconhecer publicamente que, há 7.000 anos, couraças de guerra eram forjadas para exércitos que tinham colunas de homens 2 vezes maiores que um humano comum. Isso poderia abalar todo o equilíbrio político, fazendo o mundo questionar a soberania de nações modernas. Dizem que, para proteger a reputação de certos países, foi criado um esquema multinacional de silêncio. Estados Unidos, Rússia, China e até a própria ONU teriam assinado acordos secretos, compromissos com penas severas para quem ousasse divulgar a existência de gigantes antigos. Nesse jogo perigoso, arqueólogos se tornariam peças-chave. Desvendar uma ossada gigante significaria enfrentar processos criminais, expulsão de universidades e, em casos extremos, expatriação forçada. Ainda mais simbólico é o projeto Anubis, um suposto programa militar criado logo após a Segunda Guerra Mundial. Essa teoria diz que cientistas alemães, que fugiram para o norte da África, se juntaram a oficiais da OSS americana para investigar vestígios de seres gigantes em templos de Luxor e Saqqara. Eles teriam catalogado artefatos de proporções descomunais, capacetes, espadas e tochas que ninguém poderia usar por si só, e desenvolvido tecnologias experimentais, guardadas em bases subterrâneas. Supostamente, em meados dos anos 50, um navio de guerra norte-americano aportou no porto de Alexandria, transportando grandes contêineres de aço revestido. Funcionários que descarregaram a carga contam histórias de almas pálidas, pois cada contenedor exalava um odor metálico fétido, classificado como resíduo biológico ultracondensado. Os contêineres nunca voltaram a ser vistos, e a tripulação foi instruída a não comentar nada. Assim, continuou-se a proteger esse segredo de alto risco sob contratos de sigilo que se renovariam por décadas. A partir daí, começaram a surgir rumores de que governos estrangeiros teriam negociado com a elite egípcia para manter tudo em sigilo. Dizem que se pagaram fortunas para altas autoridades dos militares do Cairo, usando canalizações discretas de agências de inteligência, para que cada ossada gigante fosse rapidamente lacrada em contêineres e enviada para locais inacessíveis ao público. Em troca, prometiam ajuda militar e financeira a líderes locais, criando um pacto tácito de lealdade mútua.
Em paralelo, vigaristas de internet passaram a forjar documentos e mapas antigos, indicando rotas secretas de caravanas reais que, segundo os supostos traçados, teriam transportado princesas grávidas de gigantes para esconderijos em desertos inóspitos e em ilhas desertas do Mediterrâneo. Esses documentos eram vendidos a preços exorbitantes, alegando conter coordenadas exatas de túneis subterrâneos. Milhares de curiosos compraram réplicas, mas no fim, nenhum conseguiu localizar qualquer vestígio físico desses supostos esconderijos. Em vídeos virais no YouTube, você pode até encontrar criadores exibindo coordenadas GPS de sítios arqueológicos menos conhecidos e afirmando que câmeras de satélite amadoras captaram vibrações estranhas no subsolo, indicativas de salas grandes, possivelmente recheadas de esqueletos ou artefatos inestimáveis. Essas gravações, porém, são facilmente contestadas por especialistas em geofísica, que dizem que qualquer anomalia detectada pode ser atribuída a veios de mineral ou cavernas naturais, sem necessidade de apelar a uma presença de gigantes. Alguns relatos mencionam escavações autoritárias feitas por equipes anônimas, contratadas por universidades egípcias em convênio com museus estrangeiros. Em 2008, segundo boatos, arqueólogos teriam encontrado vestígios de estruturas ossárias de tamanho descomunal, porém foram prontamente proibidos de fotografar ou anotar detalhes. Documentários independentes exibiram entrevistas que, em teoria, comprovariam esse achado. "Vi ossos que sequer cabiam em meu caminhão de campo", disse um pesquisador que exigiu anonimato, mencionando colunas vertebrais tão largas quanto lágrimas de rolos de papiro. Em torno desse tema, criou-se uma visão de que ingênuas análises convencionais seriam apenas distrações. Algumas correntes conspiracionistas afirmam que arqueólogos de renome são comprados ou chantageados para desacreditar qualquer fato que sugerisse a existência de gigantes. Há quem acredite que, para cada artigo publicado em revista acadêmica descrevendo um esqueleto de 2 metros de altura, existe um outro artigo secretamente financiado para garantir que o público aceite como anomalia patológica, em vez de enxergar, quando possível, prova de seres sobre-humanos. Outra camada dessa narrativa diz respeito a um artefato curioso, descrito em antigos registros de colecionadores europeus. Trataria-se de uma estátua em basalto negro, com traços femininos, mas com mãos que pareciam pequenas diante de pés imensos, dezenas de vezes maiores do que a média humana. Alguns amadores afirmam que tentaram tirar moldes dela, mas que quando o objeto chegou ao laboratório improvisado, imagens e filmagens foram embargadas por ordens de tribunais internacionais. Narram que quando tentaram registrar a peça em museus locais, foram impedidos por oficiais com fuzis, que retiraram o artefato e o mantiveram em segredo. No entanto, ficaram disponíveis relatos breves de que essa estátua continha inscrições enigmáticas, em hieróglifos esquecidos e rearranjados de forma que não apareciam em nenhum dicionário egípcio moderno. Dizem que quem tentou traduzir ficou perplexo, pois os símbolos não traduzem simplesmente princesa ou deusa, mas algo como guardião ancestral das areias, expressão que para os conspiracionistas seria um indício de que a figura pertencia a alguém de estatura colossal, colocado ali para proteger o mistério milenar. Você pode encontrar vídeos de YouTube e trechos de fóruns de discussão que exibem supostas coordenadas de GPS das ruínas de palácios ocultos, onde se afirmava haver tumbas vazias, sem hieróglifos ou datas. Apenas blocos de pedra gravados com símbolos estranhos. Esses pontos, quando sobrepostos em mapas antigos, coincidiam com estruturas soterradas pelo vento do deserto. As imagens feitas por drones mostravam perfurações no subsolo, sinais de passagem de veículos pesados, indicando que algo havia sido removido recentemente. Mas ninguém jamais revelou o que. Alguns relatos contam que, em uma expedição não oficial, arqueólogos russos e botânicos franceses encontraram inscrições indecifráveis a mais de 100 metros de profundidade em um poço sul da pirâmide de Teti. Nas paredes, símbolos representavam entidades com cerca de 3 metros de altura, segurando cetros ornamentados e vestindo saias típicas de faraós.
Essas inscrições teriam sido lacradas com cimento e areia pelos próprios guias locais, após ordem direta de oficiais militares, de modo que turistas ou arqueólogos não retornassem para buscar comprovação. Relata-se também que nos arquivos secretos de Alexandria, um manuscrito raríssimo foi encontrado, escrito por um monge ocultista do século V d.C., que descrevia rituais de união sem carne entre filhas de um faraó, realidades distantes, e guardiões imortais, que habitavam um reino submerso sob lagos salgados do deserto. Na página amarelada pelo tempo, o monge relata como sacerdotes vestidos de linho puro transportavam princesas ao amanhecer, conduzidas por correntes de vento e sombras, até cavernas estalactitas, onde ofertas de incenso levariam a portais invisíveis para dimensões líquidas. Em contrapartida, há quem insista que tudo não passa de um elaborado folclore moderno, uma fantasia criada para divertir curiosos em internet, cafés no final dos anos 90. Segundo essa visão, qualquer vestígio real seria imediatamente desacreditado pela comunidade acadêmica, que rejeita qualquer coisa que não caiba nos manuais de egiptologia atual. Mas para os conspiracionistas, justamente esse desacreditamento faz parte de um plano de ocultação global. Se ninguém levasse a história a sério, ninguém ousaria cavar fundo demais. Alguns afirmam que naquela época, em pleno século XX, derramava-se muito dinheiro em deixá-los à vontade para explorar túneis e cavernas. Na concepção deles, o governo egípcio e potências estrangeiras orquestrariam boatos de ossos de mamíferos pré-históricos, fingindo que ossadas de 4 metros eram, na verdade, de elefantes gigantescos. Ao mesmo tempo, se alguém apresentasse provas concretas, seria desacreditado como um fanático lunático. Em meio a isso, surgiram rumores de que superficiais investigações em tumbas fizeram emergir ossadas grandes demais para gigas diversos. Algumas estruturas ossárias foram encontradas sob templos de clima árido, protegidas por câmaras herméticas, onde a temperatura e a umidade se mantinham estáveis. Essas salas, isoladas por portas de granito, teriam sido pensadas para preservar corpos de estatura anormal, usando materiais químicos desconhecidos para retardar a decomposição, algo que cientistas tradicionais jamais ousaram estudar. Firmas de segurança privada, com ex-agentes de serviços secretos, foram contratadas secretamente para vigiar esses sítios. Armadilhas, alçapões e câmeras térmicas mantinham vigilância ininterrupta, mesmo em pleno deserto. Há quem diga que um grupo de seguranças traçou rotas de patrulhamento que mudavam aleatoriamente a cada noite, para garantir que intrusos não pudessem se aproximar. Quem se atrevia a tentar contatos era vigiado, fotografado e desestimulado, sem saber quem mandava os seguranças. Enquanto isso, laboratórios subterrâneos no Cairo, erguidos por consórcios de governos e empresas de biotecnologia, continuavam a experimentar com DNA retirado de amostras de ossos gigantes. Supõe-se que esses cientistas foram incumbidos de criar réplicas em laboratório, testar propriedades do tecido ósseo e inteirar-se de habilidades físicas que pudessem interessar a agências militares. Mas não há confirmação pública de que tais pesquisas tenham realmente ocorrido. Mesmo diante de tanta incerteza, alguns colecionadores de arte antiga garantem ter visto exemplares de escaravelhos gigantes de pedra, cravados em tumbas seladas, objetos que não combinam com as proporções humanas comuns ao Egito. Alegam que esses artefatos jamais foram catalogados em museus oficiais, sendo mantidos em cofres particulares, sob o pretexto de promover exposições itinerantes exclusivas. De tanto se falar em exposições exclusivas, grupos de colecionadores formaram sociedades discretas em cidades como Londres e Nova York, organizando leilões privados de peças do submundo egípcio. Convites eram entregues apenas a quem assinasse termos de confidencialidade irrevogáveis. Quem ousasse vazá-los à imprensa poderia enfrentar processos judiciais que duravam décadas, segundo relatos de advogados que, curiosamente, nunca aparecem nos autos.
Há também quem jure que, em meados do século XX, um general egípcio ordenou enterrar em câmaras secretas múmias colossalmente grandes. Em seguida, oficiais de alta patente dos Estados Unidos teriam enviado agentes para perfurar o silo e devolver gases químicos, com a justificativa oficial de riscos à saúde pública. Mas e se o objetivo fosse apenas destruir corpos, por que gastar tantos recursos? Conspiracionistas veem nessa operação uma manobra para apagar qualquer rastro antes de cientistas independentes chegarem ao local. Mesmo assim, entre exploradores independentes sob codinomes, o Falcão do Deserto, o Vigia das Pirâmides, a Sombra de Ábidos, ainda há quem declare ter encontrado túneis pouco conhecidos perto de Saqqara. Em relatos filmados com câmeras infravermelhas, explicam que ouviram sons de rochas se movendo sozinhas, como se espíritos de gigantes remexessem o chão para proteger seus segredos. Gravaram ecos distantes que lembravam gemidos profundos, mas foram interrompidos por alertas de guardas em helicópteros não identificados, que exigiram que apagassem as filmagens. Essas gravações reforçam a sensação de que algo muito peculiar está sendo mantido longe da luz do dia. Mas será que as filhas desses faraós realmente deram à luz crianças de proporções titânicas? Ou será que tudo não passa de pistas forjadas para alimentar narrativas de mistério e despertar a imaginação de quem adora teorias conspiratórias? Talvez a verdade real esteja enterrada em algum túnel que jamais será escavado, ou talvez só exista no reino das lendas urbanas, onde guerreiros gigantes marcham em silêncio ao lado de princesas em véus dourados. Conclusivamente, se você chegou até aqui, já percebe que este é um universo de incertezas, repleto de boatos, documentos perdidos e testemunhos anônimos. Cada nova camada de descoberta parece gerar ainda mais perguntas do que respostas. Portanto, se algum dia tiver coragem de investigar mais a fundo, prepare-se para adentrar um labirinto de corredores escavados no tempo, onde o eco das dúvidas ressoa sem fim e o mistério se fortalece a cada peça desenhada em meio às areias eternas do deserto. Obrigado por assistir até aqui. Se você curte segredos antigos e teorias intrigantes, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade de caçadores de mistérios. Até a próxima aventura no canal Conspirações, onde a verdade sempre está enterrada, esperando para ser revelada.